Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez. Bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, o painel A Importância da Educação Empreendedora para o Futuro Promissor do Nosso País, com o fundador e CEO da Jovens Protagonistas, Davi Braga, e o estudante de Economia, empreendedor e embaixador da Câmara Jovem do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Samuel Gomes. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Gomes, sou embaixador aqui do Êxito e estou aqui no Summit para falar um pouco mais da importância da educação no cenário empreendedor. Qual a importância da educação nos futuros negócios brasileiros? Então, junto a mim, está aqui Davizão que vai se apresentar aí. E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar batendo esse papo de um tema que eu sou apaixonado, que é educação, e ainda mais falando sobre educação para jovens e ainda mais falando sobre a importância da educação para jovens, para o futuro promissor do nosso país. Que são os 3 temas que eu mais curto bater papo e comunicar com a galera que me segue e tudo mais. Então vamos começar, que vai ser muito legal esse debate aqui. Somos 2 jovens empreendedores, eu tenho 20 anos, ele tem 18 anos. Nós 2 empreendemos há muito tempo, empreendemos até hoje, seguimos empreendendo. E é sobre isso que a gente quer conversar com vocês aqui, sobre essa nossa experiência como jovens empreendedores. E também aqui, com muita felicidade, representando a Câmara Jovem do Êxito, que nós 2 somos membros. É isso.
Então, pessoal, quando a gente propôs a criação da Câmara Jovem, a gente tocou justamente um ponto da educação como um elemento de potencializar os negócios, o conteúdo e juntamente a isso, a gente vai abordar primeiramente o que é educação. Eu gosto muito de uma frase de Nelson Mandela, que a educação é a principal forma de enfrentar os problemas e assim potencializar a humanidade. Então, sendo assim, a educação ela age como um fator primordial e se a gente trouxer para o âmbito empreendedor, é algo também que é base, que é referencial e é nesse sentido que eu passo a palavra aí para o Davizão para ele dar essa introdução aí. Demais, cara. Na minha vida, o que mudou a minha vida completamente foi, sem dúvida, a educação. Foi o fato de buscar conhecimento, foi o fato de buscar aprender, me qualificar tecnicamente pelos caminhos não formais, digamos assim. Então, cara, a escola não me preparou para eu entender o que era ser um vendedor, o que era ser um empreendedor, o que era criar um negócio, o que era desenvolver uma mentalidade. A escola, para mim, só me falou sobre o que era você fazer um cálculo de Bhaskara, os professores ali com a tendência mais de esquerda, mais marxista, pregando várias coisas, várias realidades ali para mim, as quais eu, no fundo, sabia que, putz, eu acho que pode ser diferente na vida real. Talvez não seja tanto assim. E eu tenho TDAH, eu tenho dislexia. Eu também. Então eu nunca me encaixei. Então esse debate que vai ser um papo de louco. Eu nunca me encaixei muito bem ali naquele quadradinho, naquele cubinho que as pessoas queriam me colocar da escola, do sistema de ensino tradicional. Então eu busquei desde muito novo encontrar, cara, o que é que será que eu sou bom? E foi justamente a decisão de buscar de maneira ativa, me informar, me educar, adquirir conhecimento, que eu consegui entender, cara, o que é que eu sou bom e como é que eu poderia ser ainda melhor nessas coisas, as quais eu já tinha uma facilidade natural. E com você, como é que foi na tua vida, na tua infância? Então, a educação, ela está presente constantemente na minha vida. Eu estudo tanto informalmente como formalmente, além de já ter dado aula, então é algo assim que eu sinto muito prazer de estar comigo. E, porém, mesmo estando nos dois lados, tanto no meio informal como no formal, é nítido que há um problema, que há um anseio evidente, tanto no Brasil como nos países emergentes, que é justamente de como a implementação da educação ela é efetivada dentro da sociedade. A gente tem um regime hoje de ensino que, infelizmente, não prepara as pessoas para a realidade. Uhum. Como bem falou aqui o Davi, as pessoas estão preocupadas em decifrar o Bhaskara, em falar um pouco mais sobre a linha do Equador, ao invés de falar um pouco mais de desenvolvimento pessoal, vendas, comunicação, defesa pessoal, que é o que realmente importa. E baseado nessa pauta, a gente sabe que a gente tem um projeto de lei que foi efetivado no Brasil, que fala justamente nessa mudança no ensino médio, no ensino educacional brasileiro, contando com essas competências, habilidades que são tão importantes. Trazendo também um pouco nesse ponto, a gente pode falar um pouco mais da cartilha da OCDE, que é a Organização de Comércio e Desenvolvimento do planeta, aí, que fala justamente quais são as principais habilidades e competências para as pessoas estarem preparadas no ano de 2030, ou seja, quais são as competências daqui a 10 anos. E elas falam justamente nas soft skills, que aí o Davizão é fera, ele pode falar um pouco mais aí sobre as softs e exemplificar aí como elas estão presentes na nossa vida. Claro. Eu morei 4 anos nos Estados Unidos. E estudei numa escola pública, depois eu fui morar na casa de família americana, estudando em outra escola pública. E depois eu fui morar em uma boarding school, me preparando para a faculdade. E eu também fiz faculdade lá fora. Comecei a fazer e acabei saindo, voltei para o Brasil. Mas o que foi muito legal é que o ensino da biologia, digamos assim, era obrigatório. Mas eu não precisava estudar a biologia como biologia. No meu caso, eu me interessava mais por pessoas. Então, eu fui estudar bioética. A matemática era obrigatório, era fundamental, mas eu não precisava necessariamente estudar matemática como matemática. Eu podia estudar programação, eu podia estudar robótica, eu podia estudar artes, eu podia estudar várias outras coisas que se encaixavam e se enquadravam naquela matéria principal que o colégio enxergou como fundamental para a nossa vida. Então, o que acontece? Lá fora, lá nos Estados Unidos, eu não sei se em todos os colégios, mas pelo menos em todos os que eu estudei, o ensino dava a oportunidade dos alunos testarem. Para você descobrir o que você é de fato bom fazendo, você precisa testar. Você precisa colocar a mão, ver como é que funciona, executar, para que você tenha plena convicção e plena capacidade de discernir entre o que você gosta de fazer e entre o que você não gosta.
para mim, o principal problema do nosso sistema educacional é que ele não municia os jovens de informações para que esses jovens possam ter referenciais em relação às coisas, em relação aos caminhos que eles podem ter para o futuro. O sistema de ensino, ele simplesmente chega e prega assim, cara, você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, você pode ser um advogado, mas não fala que você pode ser o dono do hospital, mas não fala o que você pode ser. Fala apenas, cara, você tem que ser, e não você pode ser tudo isso. Não fala que os limites estão lá para serem ultrapassados, para serem seguidos em frente, e que todos vocês têm habilidades e aptidões e qualidades que são só deles. Só que o sistema, eu enxergo assim, que ele pega jovens extremamente competentes e joga todos eles em uma única forma. Uma forma das profissões tradicionais. Maneiras de pensar diferentes, maneiras de enxergar o mundo diferentes, maneira de agir diferente, vontades diferentes, capacidades diferentes. Tudo é diferente. E ele pega e coloca esses jovens tão diferentes na mesma forma. E eu acho isso muito ruim. Por esse motivo, eu acho fundamental o ensino das soft skills. As soft skills são aquelas habilidades que dependem de você, que não são as hard skills, não são aquelas habilidades como você aprender Excel, como você aprender matemática, como você aprender química ou física. É muito mais baseado naquelas habilidades socioemocionais, habilidades comportamentais, como liderança, como mentalidade empreendedora. E tudo isso é fundamental para o desenvolvimento positivo do nosso país como um todo. Você concorda com isso? Obviamente, a gente tem uma visualização no cenário mundial de países que são bem-sucedidos com sistemas educacionais que são ativos, que colocam o indivíduo no centro e não a instituição no centro. A gente sabe que o Brasil hoje é um país que tem 16 milhões de desempregados, assim como 60% da população endividada, e não ensina a educação financeira nas escolas. É disso que a gente está falando. A gente está falando de um sistema que é falho, que metrifica e unifica pessoas tão diferentes em formas tão iguais, com o intuito de potencializar o mercado de trabalho, mas não de potencializar quem realmente gera renda, que é todo o lado desse empresarial, business. A gente não vê as pessoas falando disso. E é disso que a gente está vindo aqui hoje para tocar e falar um pouco mais de como a educação pode impactar o empreendedorismo. Você vê diversas formas, eu mesmo na minha vivência, eu vejo várias realidades e como a educação está inserida. Por exemplo, eu tenho uma empresa de notícia, então o português é fundamental para mim. Então, se eu tivesse ido na minha escola, eu com certeza escolheria português como uma matéria que seria conveniente à minha personalidade, porque eu estava apto e porque eu gostava, e não porque alguém foi lá e implementou para mim, direcionou para mim. E é disso que a gente está falando. Também referenciando com a cartilha da OCDE, eles falam bastante em justamente a pessoa ter essa autonomia, essa capacidade de decisão, justamente para desenvolver um senso ao longo da vida de realmente ser o protagonista. E é disso que a gente está falando. O empreendedorismo é ser protagonista. E, cara, na real, eu acho que o sistema educacional que está vigente hoje não prepara nem para as pessoas que querem empreender e nem para as pessoas que querem trabalhar para as outras. Porque se preparasse, a gente não tinha 16 milhões de desempregados rolando por aí. Eu acho que esse sistema ele é disfuncional. O sistema ele não cumpre os pré-requisitos básicos de municiar as pessoas com as informações básicas, nem sobre o que ele prega como fundamental. Porque, cara, conhecimento de geografia, os jovens estão saindo sem. Conhecimento de matemática, os jovens estão saindo sem. E, ao mesmo tempo, eles estão saindo sem informações sobre finanças, informações sobre mentalidade, informações sobre liderança, informações sobre comunicação. Os jovens estão saindo da escola sem saber nada, no final das contas. E esse tempo está servindo para quê? Verdade. Está sendo útil para quê? Eu acho legal a gente fazer uma comparação, né? A gente vive num mundo cada vez mais globalizado, onde que uma informação que chega em um segundo aqui tem o mesmo impacto em Taiwan, no mesmo segundo. Mas a educação, que é o princípio da humanidade, a socialização que é ensinada dentro das escolas, a gente está em um parâmetro, em um modelo de 1800, das pessoas sentadas na cadeira de madeira e um professor escrevendo no quadro de giz. A gente não teve um avanço em relação a isso, um avanço tecnológico. Então, a gente tem que estar capacitado e também tem que influenciar justamente essa revolução, porque a educação é a arma mais poderosa para se mudar o mundo, assim como dizia Nelson Mandela. E é nesse sentido também da educação que eu falo do empreendedorismo. O empreendedorismo é a ferramenta mais efetiva para tirar as pessoas do comodismo, do tradicionalismo laboral e colocarem elas para gerar renda, gerar oportunidade, gerar emprego e assim fomentar a economia
E no caso do Brasil, é uma possibilidade para a gente se recuperar ao longo desses anos todos que a gente está aí abaixo. Cara, tem uma piada que eu faço que é assim, as escolas chegam e ficam falando, nós somos sintonizados com a tecnologia. Quando você vai ver é por quê? Porque ela tem uma lousa digital na sala de aula. Cara, isso não é suficiente. O mundo mudou, a maneira de consumir, a maneira de aprender mudou. Não só as novas necessidades de profissionais para o futuro mudaram, mas também a maneira como você ensina para esses jovens que estão hoje dentro do colégio necessariamente tem que acompanhar essas mudanças. Se o mundo mudou e você ficar para trás, a maneira de ensinar do passado não funciona mais nos dias de hoje. Além disso, o foco, o ponto focal do que o sistema de ensino buscava preparar as pessoas para, que era para você ter aquele trabalho formal, aquele trabalho manual, aquele trabalho repetitivo da última revolução industrial, essa necessidade mudou completamente, porque agora a gente precisa de pessoas que usem cada vez mais o córtex pré-frontal, aquelas pessoas que pensem, que usem a cabeça, que usem as soft skills, coloquem as soft skills para jogo. Até porque a gente tá rolando no nosso planeta uma robotização, uma automatização de processos. As pessoas que têm trabalhos manuais estão sendo substituídas por máquinas. O que é que não dá para substituir por uma máquina? A maneira de pensar, a maneira de agir, pensamento crítico, empatia. Essas habilidades não dá para substituir. Criatividade, coração, sentimento, esse tipo de coisa não dá para substituir. E você precisa se destacar da maioria das outras pessoas. E, infelizmente, a maioria das outras pessoas não está buscando desenvolver justamente essas competências. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque eles não são os grandes culpados. Eles nem sabem que eles deveriam. Esse que é o maior problema de tudo. Eu não tenho como olhar para alguém e julgá-lo por não buscar adquirir esse tipo de conhecimento se ele não sabe que é importante. E é isso que eu venho fazendo, que ele vem fazendo, que todos nós vemos fazendo, que é o objetivo do êxito como um todo, que é mostrar para as pessoas um pouco mais do que elas não sabem que não sabem, para que a partir disso, essas pessoas possam tomar a decisão de buscar saber, de buscar aprender, de buscar se desenvolver. Isso é muito ruim essa ignorância inconsciente que as pessoas estão vivendo. E o que o êxito quer e o que esse Summit quer é justamente trazer essa consciência e essa possibilidade de trazer uma luz para as pessoas, para que as pessoas entendam quem elas são e para que as pessoas entendam quais são as habilidades que elas precisam desenvolver. Para mim, essa é a grande importância da educação, cara. Eu vejo diariamente professores que querem ensinar sobre finanças, mas são pessoas que são endividadas. Eu vejo diariamente pessoas que querem ensinar sobre empreendedorismo, mas nunca empreenderam dentro do colégio. Como é que a gente faz para conseguir trazer um conhecimento tão específico e que é, digamos assim, exclusividade de uma parcela tão pequena das pessoas, porque hoje o número de empreendedores é bem menor do que deveria e poderia ser. Quando você para comparar o tamanho do Brasil com o tamanho com os outros países que são menores, proporcionalmente o Brasil era para ter muito mais empreendedores. Como é que a gente faz? Isso é uma pergunta. Como é que a gente faz para levar um ensino de qualidade empreendedor, de fato, essa mentalidade para dentro do colégio? Como é que faz para aclimatar e colocar numa caixinha que seja bem recebida por esses jovens e que, ao mesmo tempo, essa caixinha seja entregue por alguém que tem uma visão empreendedora de fato e que tem uma competência para ensinar isso? Trazer um exemplo aqui para resumir tudo. Imagina assim. Imagina que eu sou uma pessoa, óbvio, eu tenho uma caixa de presente aqui. Você não vai aceitar o meu presente se você não me conhecer, ou se você não souber que eu tenho um motivo para te dar aquele presente. Tem a embalagem, que é a maneira de entregar, e tem o conteúdo de fato. Como é que a gente adequa essas três coisas para que o jovem de fato receba esse conteúdo? Na minha visão, trazendo a pauta da educação, o principal método dessa aceitação é realmente a gente fazer uma reformulação. E como é que a gente faz essa reformulação? A gente tem que tirar essa essência individualista do estudo. A gente vê as pessoas se matando e se gabando por ter passado no vestibular. Vamos tirar essa essência do individualismo e focar no coletivismo, trazer o aspecto do ambiente, trazer o aspecto da economia, do social, como forma também de potencializar o empreendedorismo em si. Colocar para essas pessoas essas pautas como tópicos. Tem esse ambiente social, então vê aqui, estuda esse setor, vê quais são os problemas, prototipa, desenvolve. E é dessa maneira, eu acho que adequando com a realidade, que a pessoa vai aceitar, entre aspas, a caixa de presente.
Além disso, os profissionais que vão estar inseridos dentro da educação, obviamente eles precisam de capacitação, mas eu acredito que a formalização extrema não é necessária. Ainda mais para quando se fala de empreendedorismo, né? Que é algo tão dinâmico, Exatamente. é algo tão leve. Você travar muito. Eu acredito que ambiente que tem muita ordem, a criatividade, o A empreendedorismo burocracia não prolifera, o cara. principal inimigo do empreendedorismo. Então a gente vê o empreendedorismo como um elemento de justiça social muito forte. Por quê? A gente vê um cara, sei lá, o Rick Chester, que saiu, o Flávio Augusto, que saiu lá do Jabu, no Rio de Janeiro, e a gente vê pessoas que são extremamente ricas e continuam sendo extremamente ricas por causa do empreendedorismo, e pessoas que são pobres e conseguem escalar na pirâmide Ascender. social por meio do empreendedorismo. E qual é a principal conclusão que a gente tira disso? Ele é inclusivo, ele não precisa de limitação, muito menos burocracia e muito menos formalização. É algo que é dinâmico, que é algo que a gente luta para aqui. A gente vem aqui e fala as nossas gírias de jovem justamente porque a pessoa vai se adequar com a realidade, vai aceitar o presente porque ela sabe. Né? Exatamente. Demais, cara. Eu tô com você. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o empreendedorismo é uma ferramenta de transformação social mesmo. Uma ferramenta que dá oportunidade para as pessoas ascenderem socialmente. Isso é fantástico. Você vê pessoas que, através do seu próprio trabalho, através do seu próprio esforço, possam colocar essa energia em uma plataforma que vai gerar para ela um retorno financeiro para que ela possa entender e visualizar que ela está mudando de vida, que ela está crescendo socialmente. Isso é muito bacana, cara. Só que tem um porém. Ainda hoje, com a internet que democratizou o acesso ao conhecimento sobre empreendedorismo é algo que ainda hoje é muito pautado de quem já tem um histórico anterior em relação ao empreendedorismo. Por exemplo, numa família que as pessoas ali já são empreendedores, a tendência desse jovem se transformar no empreendedor, ou a tendência desse jovem saber que empreendedorismo é alguma coisa e buscar se aprofundar nesse aspecto, nesse tema, é muito maior do que alguém que nunca ouviu falar sobre empreendedorismo na vida. Então, como é que a gente faz para democratizar o acesso a esse conhecimento sobre empreendedorismo, para a gente distribuir igualdade de oportunidades para a maior quantidade de pessoas que a gente puder? Então, eu acredito muito bem na internet como um meio de acesso das pessoas que vem democratizando, só que eu acredito que deve haver um senso maior, além disso, um senso coletivo de que o empreendedorismo ele pode se tornar essa ferramenta. Então, como é que a gente pode fazer isso? Um exemplo muito claro é o Summit. Esse conteúdo aqui vai para milhões de pessoas de forma gratuita, com o único objetivo de potencializar o âmbito empreendedor dentro do Brasil. Então, é nesse sentido que eu vejo o que tu perguntou, no caso. Cara, eu acho que só tem uma maneira da gente conseguir, de fato, espalhar a parada, fazer fluir, que é institucionalizando mesmo, cara. É de dentro para fora. É a gente plantando e plugando o empreendedorismo dentro, para que a partir disso ele possa crescer para fora. É de dentro para fora que a gente faz essa mudança. Uma coisa que sempre vem na minha cabeça, eu gosto de pensar muito. Será que existe uma pílula mágica para colocar dentro da matriz educacional e as pessoas se adequarem com o empreendedorismo? Porque se o empreendedorismo for tão chato quanto as outras matérias dentro do âmbito da educação, do ensino, eu acho que o empreendedorismo não vai estar trazendo a realidade. Então, a gente tem que pensar nisso e é uma pergunta, um desafio aí para o Davizão. Então, cara, eu acredito que empreendedorismo pressupõe liberdade, o direito de escolha. Eu acho que é muito pior você querer fazer uma ditadura empreendedora e você querer obrigar que aquela pessoa tenha aquela matéria, aprenda aquele assunto ou faça tal coisa, porque aí a gente é quem? A gente vai virar parte também do problema e não da solução. Porque, para mim, um dos principais problemas desse sistema educacional que a gente tem hoje é justamente o direcionamento quase obrigatório de jovens diferentes para caminhos iguais. Se a gente tornar o empreendedorismo, que mais uma vez é algo tão dinâmico, é algo tão livre, em uma coisa obrigatória, a gente muda completamente a pegada da coisa. Exatamente. E não faz sentido. Para mim, tem que ter a oportunidade das pessoas terem acesso a esse conhecimento. Elas precisam saber que isso é uma coisa. Elas precisam ter noção clara do que se trata esse tal desse empreender. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas precisam ter liberdade para que elas possam escolher. E por mais que a gente saiba que é importante empreendedorismo, ensinar e aprender empreendedorismo, não somente para aquelas pessoas que querem
usado o empreendedorismo como caminho para as suas vidas. Não somente querem ser empregadores, não somente querem criar empregos e tudo mais, mas é importante para todo mundo, mesmo quem quer ser funcionário, porque a mentalidade empreendedora é muito mais do que você apenas criar negócios, né? Por mais que a gente tenha plena convicção disso e que eu tenho certeza que a maioria de vocês aí de casa também tem essa noção muito clara de que nunca é demais aprender sobre empreendedorismo e aprender sobre essas mentalidades, a gente precisa sim da liberdade para que as pessoas possam escolher e optar por conta própria qual caminho elas querem seguir. Agora também é nossa obrigação as municiar de conhecimento e informações para que elas possam tomar a melhor decisão com base nas informações que elas têm em mãos. E é muito doido, cara, porque a decisão sobre o futuro é a decisão mais importante e, ao mesmo tempo, a decisão mais difícil que as pessoas têm que tomar, né? E se você, desde sempre, você não entrega para as pessoas condições delas terem substratos de informações de possíveis carreiras que elas podem seguir, como é que ela vai escolher uma carreira que ela não sabe nem que existe? Tá entendendo o que eu tô dizendo, cara? Exatamente. A gente vê um sistema que... Qual a lógica? Qual o tradicionalismo? A pessoa nasce, a pessoa vai para o ensino básico, vai para o ensino médio, se prepara para o vestibular, entra na faculdade, depois da faculdade você vai escolher a sua profissão. Enquanto que a gente vê países extremamente desenvolvidos, como a Noruega ou até mesmo a Dinamarca, que colocam essas competências, o planejamento de vida como uma matéria, entre aspas, justamente para essas pessoas com 13, 14 anos terem esse protagonismo, essa atividade e assim emergirem dentro das suas vidas, nas suas profissões, nos seus sonhos. Então é isso que a gente tem que mudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estava na escola, alguma vez você ouviu falar na palavra plano de vida? Nunca. Nem eu, cara. Nunca. Ó, que bizarro. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu tinha uma aula, que era a minha aula de business, aula de negócio. Esse era o nome da aula. E entrava no lugar da história, alguma coisa assim. Porque tinha as matérias principais do quadro principal, entrava aí no lugar de uma. E aí, lá dentro, o que eu fazia? A professora olhava pra gente e perguntava, cara, como é que você se enxerga no futuro? Me enxergo assim, assim, assado. Beleza, vamos fazer engenharia reversa. Quanto você precisa para que você possa ter esse futuro que você enxerga para a sua vida? Beleza. Agora, quais são as possíveis profissões que te beneficiariam a capacidade de você ter essa vida? Beleza. Agora, bora olhar para as suas competências naturais e para as habilidades que você tem, para o que é que se encaixa que te daria a possibilidade de você ter o futuro e construir o futuro que você gostaria de ter, realizando os seus sonhos, ao mesmo tempo juntando aquelas competências e habilidades naturais que esses jovens tinham dentro deles. Olha que bizarro isso, cara. E também tinha... Isso foi uma aula. Isso não foi um curso inteiro, isso foi uma aula, que a gente falou sobre isso todo mundo junto. E tinha uma outra aula, da mesma matéria, mas outro dia que a gente falou sobre... Vamos fazer um plano de carreira. Você quer ser o quê? Agora o caminho foi outro. Você quer ser o quê? Quero ser dentista, beleza. Quero fazer odontologia, por exemplo. Vamos entender quais são os caminhos que você pode seguir dentro da profissão de odontologia. Como é que você pode ganhar mais dinheiro? Quais são os benefícios que você vai ganhar? Quais são os estados que têm os melhores empregos para você trabalhar naquela carreira, naquele espaço? E aí a pessoa dizia assim, cara, tinha um software lá que ela apresentou, que doideira. Você pretende sair da tua cidade? Sim ou não? Não, beleza. Dentro da tua cidade, qual o topo salarial e qual o piso salarial que você pode ganhar? Quais são as empresas que estão contratando pessoas nesse segmento? Ou você pode empreender, que é muito mais difícil, que é muito mais complexo, mas é também uma possibilidade para você. Eu sei que eu estou falando demais, mas é uma coisa muito simples. É algo que não é complexo. Olha que doideira, não é complexo. Mas que com certeza, naquele momento, me deu uma segurança e me deu uma convicção do caminho que eu queria seguir para a minha vida. E fica uma provocação, e se a gente trouxesse essa maneira de agir, essa maneira de educar para os jovens do nosso país? E que além de matemática, química, física, geografia, aprender sobre as briófitas, sobre detalhes complexos, a gente aprender um pouco mais sobre habilidades e competências que são fundamentais para a vida. Eu acho que seria, no mínimo, a gente teria, no mínimo, uma sociedade mais preparada para lidar com os desafios do futuro. Essa é a minha visão. E você? Por fim aí, eu queria associar justamente a nossa temática. A gente falou de educação e empreendedorismo e elas não destoaram a nenhum momento. Elas sempre se mostraram ligadas e é disso que a gente está falando. Há uma discrepância muito grande das pessoas quando falam educação. O empreendedorismo soa até como, entre aspas, inimigo.
Porque as pessoas deixam, entre aspas, de estudar para empreender, mas não é assim. É como o Davi falou, a gente tem que estar preparado justamente para implementar medidas efetivas que potencializem o empreendedorismo como um elemento, como uma forma de fazer uma justiça social no nosso país, que é um país que conta com a desigualdade, conta com milhões de desempregados, conta com um endividamento grande, enorme, melhor dizendo. Então, a gente tem que associar o empreendedorismo como esse meio, como essa forma, através da educação como elemento que vai sim fazer o Brasil se recuperar, vai sim ser um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. E é assim que eu acho que a gente deveria terminar, dando esse incentivo para que as pessoas desenvolvam impulsos de empreendedorismo, não somente na educação, mas você vai na rede social, posta um conteúdo que você acha que seja legal, que pode potencializar, que pode impactar mais pessoas e as pessoas desenvolverem esse lado business, esse lado empreendedor, e não somente empreendedor de negócios. Eu gosto muito de uma frase do nosso presidente Janguier, que ele fala que, antes de tudo, antes de empreender no CNPJ, você tem que empreender no seu CPF, empreendedorismo social, desenvolver alternativas que empreendam, que impactem a vida das pessoas com as suas habilidades e competências, não olhando somente no lado financeiro, no lado do retorno. Então é isso. Eu acredito muito que empreendedorismo é a única ferramenta que vai viabilizar uma mudança verdadeira e verdadeiramente impactante para o nosso país como um todo. Quando você empreende, você gera renda, você gera emprego. Quando as pessoas têm mais renda, elas têm mais poder de consumo. Com mais poder de consumo, consequentemente, elas consomem mais e os empreendedores têm que contratar mais para suprir aquela demanda. E é assim que a roda econômica funciona. E aí você pode fazer parte da solução ou pode fazer parte do problema. Quando você empreende, você está necessariamente fazendo parte da solução. E é o teu potencial, cara. Eu sei que você pode. Eu sei que você é fruto de milhares de anos de evolução. Todos nós somos. Você vale muito mais do que você ficar a vida inteira atrás de uma mesa, trabalhando em alguma coisa que você não gosta, em um trabalho chato e repetitivo. Você merece mais. E você tem a capacidade de fazer mais. E você tem plena convicção. E eu sei que você pode, eu sei que você sabe que você pode e deveria fazer isso. Primeiro passo, na minha visão, é que a gente precisa desvincular o empreendedorismo de uma cultura elitista. Não é somente para aquelas pessoas que já têm uma grana anterior. É uma ferramenta de impulsionamento social para qualquer pessoa que quiser mudar de vida e quiser colocar seu trabalho para jogo. Faz isso, executa, cria negócio a partir disso e eu tenho certeza que você vai conseguir, a partir disso, mudar completamente a realidade. É isso? É isso então, galera. Então esse é só um dos conteúdos que a gente está disponibilizando aqui para a galera que quer conhecer mais da educação jovem empreendedora. Tá aqui a Câmara Jovem do Êxito aberta, com conteúdo, com conexão. Então conheçam mais aí, aproveitem o Summit que vai ser um sucesso, já é um sucesso. E tamo junto aí. Abração a todos. Show? Tamo junto. Você sabia que empreendedores autistas têm uma capacidade de concentração muito maior que outros? E olha que a gente está falando de um mundo que necessita cada vez mais de gente com essa capacidade para desenvolver programas, desenvolver algoritmos. Você pode lucrar muito com isso. Você empresário, você empreendedor, tem um autista junto de você. Tenho certeza que vai ficar surpreso com os resultados.